Um jejum a ser quebrado na noite deste sábado, no dia 19 de julho de 2025. O clássico majestoso entre Corinthians e São Paulo, e o Corinthians precisa então quebrar um jejum de vitórias contra o seu rival. Fique até o final deste vídeo para a gente comentar quais são esses jogos aí, há quantos jogos o que o Corinthians não vence o São Paulo, juntando todos os campeonatos aí. Vamos analisar isso, vamos falar sobre isso. Bora pra vinheta e depois a gente vai debater a respeito desse jejum que o Timão aí tá em busca de quebrar contra o São Paulo na noite desse sábado. Bora pra vinheta. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Salve nação corintiana, bando de loucos, família fiel, sejam bem-vindos ao nosso canal de Primeira Timão, canal voltado para notícias, curiosidades do time do Corinthians. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar a respeito desse jejum, desse tabu que o Corinthians precisa quebrar contra a equipe do São Paulo, jogo que será realizado neste sábado às 21 horas, horário de Brasília. O Timão precisa então quebrar aí um tabu, um jejum diante do São Paulo. O Corinthians teve a última vitória contra a equipe São Paulina. A última vitória que o Corinthians teve contra o São Paulo, galera, foi na semifinal da Copa do Brasil, como a gente está vendo aqui na tela. Final da Copa do Brasil entre Corinthians e São Paulo. O jogo foi a semifinal, né, da Copa do Brasil. Foi o primeiro jogo daquela semifinal, onde o Timão venceu o São Paulo por 2-1. De lá para cá o Corinthians não venceu mais o São Paulo. Depois o Corinthians enfrentou o São Paulo no Morumbi pelo jogo da volta, perdeu aquele jogo por 2-0, né, da Copa do Brasil, com aquele gol polêmico. Você vai lembrar muito bem, né? Você que é corintiano aí raiz, você vai lembrar que foi um gol polêmico, o gol do São Paulo, né? Todo mundo abordou, né? Todo mundo declarou, e as imagens também mostraram que o Lucas meteu a mão na bola e simplesmente o VAR fez de conta que não viu aquele lance, e o Corinthians por esse motivo foi eliminado da semifinal daquela Copa do Brasil do ano de 2023. Então fazem aí mais ou menos uns 2 anos quase que o Corinthians não vence o São Paulo, né, das duas equipes. Depois o Corinthians enfrentou o São Paulo novamente em 2023, né, pelo jogo do Campeonato Brasileiro, onde perdeu aquela partida por 2-1, né, um jogo bem difícil, que foi bem disputado, e o Corinthians acabou perdendo aquele jogo no Morumbi também por 2-1. Aí depois o Corinthians voltou a jogar contra o São Paulo, galera, em 2024, no ano seguinte, né, contra a equipe do São Paulo em casa, e ali naquele jogo o Corinthians pela primeira vez perdeu pro São Paulo na Neoquímica Arena. Foi o primeiro jogo que o Corinthians perdeu pro São Paulo. O São Paulo então quebra um tabu de nunca ter vencido o Timão na Neoquímica Arena. O jogo foi pelo Paulistão de 2024, daquele ano. O Corinthians perdeu por 2-1 da equipe São Paulina dentro de casa. Depois o Corinthians voltou a jogar nesse mesmo ano de 2024 pelo Brasileirão de 2024. O Corinthians enfrentou o São Paulo novamente na Neoquímica Arena e acabou empatando aquele jogo por 2-2, né? Mais um péssimo resultado do Corinthians jogando na Neoquímica Arena. Depois o Corinthians teve os dois últimos jogos, né, contra o São Paulo, que foi no Brasileirão de 2024, do ano passado no caso. São Paulo venceu por 3-1 no Morumbi, e também no jogo o Corinthians também perdeu no Paulistão de 2025 por 3-1 para a equipe São Paulina. Inclusive aqui nesse jogo aqui de 2024, o Corinthians teve jogador expulso. Foi um jogo bem estranho, né, que o Corinthians jogou contra o São Paulo e perdeu por 3-1. Então o Corinthians faz aí, galera, tá? Fazem 6 jogos. Há 6 jogos que o Corinthians não vence o São Paulo. Então é preciso focar para poder vencer o São Paulo. Não vai ser fácil. O São Paulo também não está numa fase boa, diga-se de passagem, né? Tá numa situação pior que o Corinthians. Então é obrigação, né? É obrigação do Corinthians entrar em campo lá no Morumbi e colocar de vez o São Paulo nessa crise aí, e afundar de vez, e quem sabe colocar o São Paulo na zona do rebaixamento. É o grande momento aí pro Corinthians, e os jogadores têm que estar com esse pensamento, né, cara? O jogador tem que estar com esse pensamento. Vamos ganhar do São Paulo para colocar o rival, um dos maiores rivais do Corinthians, que é o São Paulo, numa situação pior ainda no campeonato. Será muito importante que o Corinthians consiga essa vitória do time
contra o time do São Paulo, né? É muito importante para todos nós aí torcer para o Corinthians vencer aí o time do São Paulo, que não vai ser fácil. Corinthians que volta com o Memphis Depay, que estava suspenso contra o Ceará. Corinthians que volta com Ângel Romero, que também estava suspenso. E o Corinthians que tem uma mudança ali na lateral direita. O Félix Torres vai assumir a lateral direita nesse jogo. E o Timão então vai com tudo para cima da equipe tricolor paulista. Esse jogo, galera, vai passar esse clássico válido pela 15ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro, que acontece, no caso hoje, às 21 horas no Morumbis. Ela vai ser transmitida pelo Sport TV e Premiere, né? Você poderá acompanhar o pré-jogo com a narração, vai acompanhar o pré-jogo também no Sport TV e no Premiere, né, cara? Então, o jogo do Corinthians contra o São Paulo, um jogo difícil para o Corinthians, com certeza. Então o Corinthians precisa ter essa mentalidade. São 6 jogos, como tá aqui, né, que a gente está vendo aqui, ó. Há 6 jogos que o Corinthians não sabe que quer vencer o São Paulo, cara. Então tem que vencer esse jogo aí, quebrar esse tabu de 6 jogos, entrar com sangue no olho, vencer essa partida para somar até mais pontos aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Olha aí como é que tá a tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está em 9º lugar aqui, né, galera? Com 19 pontos, né? Então o Corinthians se vencer esse jogo, pode chegar até o G6, cara. Se vencer, encosta aqui no Botafogo, né? Encosta no Botafogo, passa o Fluminense e o Atlético Mineiro, claro, se eles tiverem resultados contrários também, né, cara? E o São Paulo aqui está em 16º lugar, pertinho, namorando, paquerando a zona do rebaixamento. Então veja a importância do Corinthians vencer esse jogo. Se o Corinthians vence esse jogo, o Corinthians pode jogar o São Paulo para a zona de rebaixamento. Por quê? Porque o Vitória tem 1 ponto atrás, o Juventude, que está na zona de rebaixamento, tem 2 pontos atrás, e o Fortaleza, que também está na zona de rebaixamento, tem 3 pontos atrás do São Paulo. Caso o São Paulo perca, ele fica com os 13. O Vitória vencendo esse outro jogo, ou o Juventude, ou o Fortaleza, e podem jogar um dessas 3 equipes aqui, Vitória, Juventude e Fortaleza, né, uma dessas 3 equipes, pode jogar o São Paulo para a zona da degola. Então é importantíssimo que o Corinthians entre neste jogo para vencer, cara. O Dorival não tem que inventar moda de querer jogar só na defesa, como tem feito, sabe? Ficar só tocando para trás a bola. Tem que fazer 1-0, daí tudo bem. Aí quer jogar na defesa, joga, né, cara? Mas assim, claro, né? Eu tô falando, mas não pode entrar com essa mentalidade. Por mais que esteja jogando fora de casa. Ah, mas o São Paulo é bom, o São Paulo é isso, o São Paulo tem que respeitar. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. O Dorival tem sido muito criticado pela torcida corintiana aí, de algumas mudanças que ele tem feito no Corinthians, escalações erradas, que muita gente critica. Vamos ver o comportamento do Dorival Júnior enfrentando o São Paulo, que é um dos seus ex-clubes aí, né? O São Paulo, que ele ficou um tempo, ganhou a Copa do Brasil, né? Aquela Copa do Brasil, inclusive, contra o Corinthians. Então, assim, entrar com sangue no olho, é pensar em vencer, velho. Não tem que pensar em empatar para ganhar um pontinho e falar, não, a gente jogou fora de casa. É quebrar esse tabu aí, tá ligado? É quebrar o tabu, mano. É quebrar o tabu. É chegar e olhar para essa tabela que eu tô mostrando aqui para vocês, né? O Dorival, e falar, cara, vamos quebrar esse tabu. Aqui é Corinthians. E é isso que tem que acontecer. Deixa aqui o seu comentário, a sua opinião. O que você acha? Será que o Corinthians consegue quebrar esse tabu contra a equipe do São Paulo nessa noite de sábado? Deixe o seu comentário, a sua opinião, que ela é muito importante. E é mais importante que o meu comentário até. Se inscreve no canal aí se você chegou aqui no vídeo, se inscreve, não é inscrito ainda, ative o sininho para você estar recebendo notícia, curiosidade do nosso poderoso Timão. E a gente se vê no próximo vídeo, fiel torcedor. Vai, Corinthians! Hoje é dia do Corinthians quebrar tabu. Vai, Timão!